Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Nesse instante, vamos descruzando os nossos braços, as nossas pernas, deixando os nossos pés bem apoiados aonde estamos, para que possamos sentir a energia da terra. E nesse instante, unidos que estamos ao nosso anjo guardião, nós vamos mentalizando a nossa cor predileta, aquela cor que nos acalma, nos ampara, nos fortalece. Nós vamos mentalizando uma caixa com esta cor, uma caixa de presente, uma caixa bonita. E nós abrimos esta caixa e vamos colocando o cansaço físico, o cansaço emocional, as nossas dores emocionais, aquilo que nos incomodou desde o início da semana, aquilo que vem nos incomodando durante todo esse mês, as ideias fixas, as crenças, tudo que nos incomoda. Nós vamos colocar dentro desta caixa. Unidos com o nosso anjo guardião, nós fechamos essa caixa e colocamos um lindo laço. Um laço bonito que enfeita. Essa caixa agora vai sendo colocada ao nosso lado, juntamente com o nosso anjo guardião, que ficará conosco durante todo o acolhimento de amor. E mais leves, nós vamos sentindo a presença da espiritualidade maior. Os nossos guardiões adentrando, esses amigos tão queridos, adentrando os nossos lares. Nós abrimos os nossos lares, abrimos aonde estamos, para que possamos recebê-los. E eles com tochas, com espirais, com redes em forma de tela metálica, vai fazendo uma asepsia, retirando formas, retirando pensamentos, densidades, tudo que possa estar incomodando no ambiente do nosso lado. E agora esses amigos tão amados nos fazem um passe, um passe de harmonização, limpando os nossos pensamentos, limpando essas emoções que ainda restaram, limpando as contrariedades que não queremos largar. E nós vamos sentindo a diferença de energia, a energia densa sendo retirada por essa espiritualidade maior. E nós vamos sentindo a energia suave, que nos ampara, nos fortalece, iniciando a nossa assistência da noite de hoje. Pedimos a esses amigos tão queridos que possa fazer uma corrente de luz na porta de entrada do nosso lar, fazendo uma proteção, e que essa proteção possa se expandir em torno do quarteirão onde moramos, para que irmãos com menos conhecimento possam nos insuflar. Mais leves,
abrindo os nossos corações, nós vamos buscar a sintonia maior com os mentores amigos do Pingo de Luz no Hospital Santa Cruz. Sentindo a presença de Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e tantos outros mentores amigos que se colocam ao auxílio de cada um de nós. E sentindo esta energia, uma energia leve, como se fosse uma chuvinha prateada que acalma, que vem da espiritualidade maior. Nós somos levados a Maria, nossa mãe de amor, e sentimos a energia leve, amorosa de Maria que segura em nossas mãos e nos leva à presença de Jesus. E essa sintonia com os nossos corações leves, os nossos pensamentos leves, nós sentimos o nosso Mestre, Jesus, a nos envolver, o seu sorriso meigo, a sua paz, e segurando nas mãos de Jesus, nós nos fortalecemos o nosso pensar, o sentir, a fé, e de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, essa oportunidade bendita de estarmos nesta noite, todos nós em aprendizado. Quanta gratidão, Pai, esse sentimento de gratidão se faz presente dentro de nós. E assim nós te ofertamos de todo o nosso coração. E quando formos fazendo o Pai Nosso, vamos sentindo os nossos lares, ou aonde estamos, os fluidos que vêm de Ti, Pai, de Jesus, de Maria e de toda essa espiritualidade amiga. Unidos dizemos: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E sentindo toda essa energia, os guardiões amigos, a espiritualidade, os mentores amigos do Pingo de Luz, nós vamos dando abertura aos nossos trabalhos, a sala do acolhimento de amor, iluminada de muito violeta, de muito verde mar, e a sala de radiações, repletas de energia, de amor, de esperança e de muita fé, envolvendo a cada um dos médiuns numa luz intensa. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer durante toda a assistência da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês na sala. A gente Obrigada. fala. Um bom acolhimento para vocês. Até breve.
Até. Então, Tudo bem com vocês? Tudo bem. A Valéria estava fazendo a nossa elevação aqui, eu me atrapalhei um pouco. por quê? Você falou para pegar uma caixa para você para colocar as coisas. Quando eu vi, a caixa era muito pequena. Muito pequena, tinha que pegar Teve uma que caixa buscar uma enorme. caixa maior lá para poder colocar todas as mazelas minhas lá dentro. Mas colocaram as mazelas? Eu coloquei. Deu laço. Bem Também. bonito. Depois pode tacar fogo nela? Se vocês quiserem abrir, abre, mas se eu fosse vocês, nem abriam. Não abria mais, né? Deixava lá. Não vai fazer falta, não. Bom, vamos lá. O texto de hoje é Escola da Vida. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Isso daí foi dito pelo Jung. A vida é uma escola. O Jung, tá certo. É ele mesmo. A vida é uma escola. E os fatos que nos ocorrem são as lições que necessitamos aprender para a nossa evolução. Sobretudo, os fatos que nos chegam em forma de contrariedade, perda, obstáculo e dor. Em cada um deles há um propósito oculto, que precisa ser desvendado. Um convite da sabedoria divina para que nossas atitudes sejam reavaliadas. A vida está em constante transformação, e não há transformação sem a consciência de que é preciso mudar aquilo que, em nós, já se tornou caduco. Quando não fazemos isso voluntariamente, e raramente fazemos, a vida nos traz as experiências que nos ajudarão a despertar a consciência da mudança. Quanto mais rapidamente assimilamos as lições da vida, menos necessitaremos de experiências desagradáveis que nos tirem do sono de uma existência estacionária. Quanto menos frequentamos a escola da vida, mais experiências desgastantes teremos de enfrentar, até que desperte em nós a consciência de aprendizes. Lição não assimilada é lição repetida. Experiências que costumam se repetir são mensagens valiosas da inteligência divina para nossa reflexão e despertamento. Por isso, repetindo Jung, o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Melhor, pois, é voltarmos para a escola da vida. Muito legal isso aqui, né? Você vem falando um pouquinho de aquilo que a gente já... que foi? A Débora ficou. A Débora ficou? Tá aqui. Cadê a Débora? Ali, meu amor. Ô, Gabriel, transfere a Débora lá, filho. Acho que transferiu a Débora que estava desligada. Bom, continuando. Daqui a pouco a Débora Débora some. se desmaterializa ali. Ela Vai se some. desmaterializar. Será que ele escutou? Será que ele dormiu? Escutou. Escutou. Que isso, gente? Então vamos lá. Esse é um texto muito legal para a gente conversar. Começando com aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário, para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Bom, a consciência cósmica é Deus, né? No final das contas, não é Deus pessoalmente, ele não aparece e fala assim, agora vai acontecer isso com você de novo. Mas a condução das leis divinas nos leva
aí leva a repetir esses problemas, né? O que que você acha, o que vocês acham dessa afirmação? Eu nunca tinha Tá parado certo. para ver, para olhar isso, mas se a gente pensar, realmente é verdade, hein? Porque tudo que a gente não aceita sempre acaba acontecendo mais de uma vez na nossa vida e a gente fica mais brava ainda do que da primeira. Volta, né? Tudo Aí que a quando gente você, não aprende, volta, né? Eu, Volta a- para. aí quando eu você acho que às vezes a gente vê nem que percebe. faz, é, Não Pode sei. falar, Glaucio. Porque às vezes uma doença, não é? Uma coisa que te limita, até que você tome o caminho que tem que tomar. Aí você melhora, continua, você vai cair de novo, com uma outra coisa qualquer. Não que seja sempre a mesma coisa, eu acho, Não que seja sempre a mesma coisa, é isso aí. né? Glaucio, o que Mas você até fala? você aprender aquilo lá que você tem que. Não pode abrir aquela porta, você vai lá e abre. Não pode. Aí você tem uma coisa qualquer. Eu acho que é isso. Uhum. Hum? Glaucio? Então, eu acho assim, às vezes precisa acontecer 2, 3 vezes, né? Às vezes você Sim. não. Aí você fala, nossa, mas por que que eu tô passando? Aí depois é que de primeira você não pega, né? E É, aí você precisa passar mais de uma vez para falar. Algumas coisas eu acho assim, sei lá, quando você tem uma doença, uma coisa assim, você reflete, né? Acho que você começa, se espera que a pessoa vá né? Ou alguma coisa muito grave que acontece na vida da pessoa, a pessoa fala assim, pô, eu vou. Por que que aconteceu? E para pensar, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de. Mas tem coisas que vão acontecendo e depois só na segunda, terceira. Aí quando repete, que você percebe que está voltando É, aquilo, né? É aí sim que a gente vai começar a acordar. aí você fala, não, mas de novo, eu tô de novo assim, ou eu tô de novo, isso. Aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí é procurar por onde, né? Eu não sei, às vezes eu penso assim, comigo demora para cair a ficha, às vezes, né? legal. Mas a gente filosofou um pouquinho, né? A gente abriu É, porta, né? Mas a gente filosofou um pouquinho, né? filosofou um Uma pouquinho. pergunta, né? Eu só Fantasiou achei um bem pouquinho. interessante que todo mundo só Fantasiou um ficou, pouquinho. Não, essa, não, mas tudo bem, só deixa. ficou nessa encarnação, É que né? essa Mas tá daqui tudo dá para certo. perceber, as outras ainda não, né? Tá Não, tudo Só, mas certo, né, né? não Tá estou tudo... nem falando das outras, porque sabe Deus, né? é, pergunta: vocês têm alguma passagem na vida de vocês que vocês podem compartilhar que demonstra essa afirmação? Putz, O que vocês podem compartilhar, Que pensa vocês bem. precisa Pronto. compartilhar. Se não quiser compartilhar também, a gente para aqui. O importante é pensar nas coisas que acontecem na gente, né? é, Vou perguntar de uma forma diferente. Vocês vão entender, vocês vão ver que a dificuldade que vocês têm de achar alguma coisa, ela, ela demonstra o quanto que vocês não, nós, né? Desculpa, vocês não, nós, né? A dificuldade que nós temos de achar um exemplo assim demonstra o quão longe que nós estamos de entender essa lição aqui, né? Vocês acham que alguma coisa que acontece na nossa vida não é uma lição? tudo é, né? tudo ali. Tudo é lição. Só que a gente nem sempre entende, percebe. A gente acha que só as coisas mais graves, né? Tudo é lição. Uma doença, uma coisa qualquer. Aí a gente acha, quando a gente presta atenção naquilo. Mas assim, o dia a dia, bom, Então, quantas oportunidades de aprender a gente está perdendo então? deixando para trás, é verdade. Sabe, às vezes a gente fica falando, né? Ah, não, autotransformação, autoconhecimento, né? E aí a gente reserva o período do acolhimento de amor,
para fazer essas reflexões e buscar essa transformação. Mas isso acontece a todo instante. O que eu estou falando agora está causando sentimentos em cada um que está escutando, que pode trazer uma análise, trazer uma lição que nos permita dar um passo melhor na nossa vida. Não é verdade? É verdade. É verdade. Sentimentos bons e sentimentos ruins. É claro que os sentimentos ruins são mais fáceis de a gente entender como lição, né? Porque mas coisas boas também são lições? São lições dos acertos que nós temos. Ué, e ninguém fica feliz de tirar 10 na prova? Ah, Significa que você aprendeu a lição. Que bacana. Repita os exercícios da mesma forma até aquilo virar, sabe? Quando a gente estava lá no primeiro ano, lá, que a gente aprendeu, na minha época eu aprendi isso no primeiro ano, a gente não vai dar risada, né? Você aprendia soma, subtração, aquilo para mim era decoreba, né? Você decorava tudo, e aí você fazia a prova, tirava uma nota boa, puxa, decorei bastante. Eu não entendi, mas eu decorei bastante. O que a gente precisa fazer é trabalhar isso dentro da gente para que essas lições que são apresentadas para nós a cada segundo, elas possam transformar a nossa vida. É claro, não adianta falar assim, qual é a lição agora? Qual é a lição agora? Sabe, tipo aluno que faltou na aula e perdeu a lição? Não. A gente vai analisando, analisa no final do dia, né? Presta atenção no que aconteceu durante o dia e faz alguma reflexão a respeito disso. Silviane, pode falar. então, Sérgio, você disse que as coisas boas que acontecem com a gente também são lições que a gente também está aprendendo? Que a gente fez alguma coisa certa, é isso? Ah, isso eu não sabia, achava que as coisas para a gente aprender são só as dificuldades, as coisas que a gente ainda erra, insiste em cometer os mesmos hábitos errados, né? Que não. Mas pensa bem, existe uma frase que diz: a gente vai aprender por amor ou pela dor, certo? Mas achava Então, que o que dá certo é porque estava só fluindo. Mas aí Eu você precisa. fui num Se você caminho. está ficando feliz com aquilo que está fluindo. Oi, desculpa, Silviane, repete que eu não escutei. Então, eu achava que a gente estava seguindo um caminho certo, não que a gente fez alguma coisa certa, entendeu? O que eu quero É, dizer? entendi, mas se a gente não sabe o que a gente fez de certo, que lição a gente atirou? Hum. Entendeu? Aham. Então, às vezes, as coisas boas que a gente faz, que nos fazem felizes, é bom a gente rever o que a gente fez para ficar feliz daquele jeito. Assim, puxa, olha, eu fiz isso, 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 pô, deu um resultado tão legal, eu vou fazer de novo. É uma lição que você aprendeu. Entendeu? Entendi, Que, mas é que que tem é certas jeito. coisas que faz como se fosse normal, entendeu o que eu quero dizer? Se fosse uma coisa Uhum. que é uma rotina, que é um certo, não que a gente fez pensando que a gente faria aquilo porque seria bom, ou que a gente estaria. Entendeu o que eu quero dizer? Não sei se eu Eu estou consigo entendendo. explicar. E é nisso que eu estou querendo comentar. A nossa vida é uma lição atrás da outra. Se a gente não perceber, a gente vai perder oportunidades imensas para aprender com aquilo que acontece com a gente. E se você reparar no que você está dizendo, né, na surpresa, poxa, eu faço coisas boas, eu pensei que fosse só porque está fluindo. É, Se a gente se pegasse nas coisas boas que a gente faz, né? Olha quanta coisa que a gente poderia expandir. é isso aí. Mas o que a gente se pega geralmente? Na coisa negativa, Pois é. naquilo que a gente fez de negativo. E aí veio aquele peso, né? É isso aí. Né? Por exemplo, acho que a maioria de vocês aqui não está aqui por obrigação, né? Tá porque escolheu estar. E Sim. se está,
embora, a não ser que alguém seja masoquista, é porque gosta de estar aqui, não é isso? Então, como que eu, como que eu aprendo com isso? Por que que eu gosto disso aqui? Não, porque fala coisas bacanas, fala, sabe, está Eu expandindo a penso. minha mente, eu penso em mim mesmo, na minha vida, eu começo a compreender as dificuldades que eu tenho, então eu posso trabalhar isso de uma forma diferente. Quando é o Sérgio, me faz pensar muito. Acaba com ele, que amor, vai todo mundo para a cama dormir, que não aguenta Nossa, mais né? Assim, pensar, né? nossa, quando é o Sérgio, é dia de fazer exercício mental. Então, mas aí a gente chega à conclusão de que eu estou aqui porque o que é falado aqui é bom. E aí você toma num dia que você vai lá, vai passar o último capítulo da novela, você vai decidir se você quer ficar num lugar que te faz bem ou se você quer assistir a novela. Entendeu? Não estou falando, não estou Dizendo que a novela é ruim. ruim, não estou falando Não dando é só mesmo. direcionamento nenhuma para decisão nenhuma, mas eu quero só para a Comparar. gente ver se eu faço esse raciocínio, é muito fácil eu deixar aqui e ir para a novela ou deixar a novela e ir para cá. Entendeu? Busca o que se sente melhor, né? E legal. Aí ele fala o seguinte: o que negas te submete. O que que significa essa afirmação? E se a gente não aceita, não entende aquela lição, a gente vai se submeter a Ela de novo. viver. Não. Muito bom, é isso mesmo. Aí eu raciocinei bastante, pensei bastante nisso daqui, né? Fui até ler um pouco sobre Jung, né, a respeito dessa afirmação dele e tal, mas a conclusão que eu cheguei é o seguinte: quando a gente não aceita alguma coisa, nos submetemos a toda sorte de coisas negativas que isso pode nos levar. Com os Entenderam? resultados da escolha. Se você não aceita alguma coisa, vai te levar a algum resultado negativo. Não estou dizendo que a gente precisa Mas- aceitar tudo, não é isso. Isso que eu ia falar. Deixa eu. Vamos falar esse negócio de aceitação para a gente entender, para não. Porque a palavra aceitação pode ter um monte de conotação, né? Me aconteceu alguma coisa ruim. Não é para não me defender sobre a coisa ruim que aconteceu. É simplesmente aceitar que aquilo aconteceu comigo para me ensinar alguma coisa e eu precisar tirar a lição daquilo. Ah, vai acontecer de novo. Ah, que legal vai acontecer. Não, não é legal que aconteça. Não é isso que a gente está falando. Não é submissão, é aceitação. Vocês compreenderam a diferença? Sim, agora sim. Então tá Agora bom. entendi. Principalmente, muitas vezes, o Jung queria dizer daquele sentimento que você não conhece dentro de você e com o que você está vivendo de você não aceita, se você for procurar dentro, é esse sentimento que você não conhece. No final das contas, né? Tudo isso está relacionado aos nossos sentimentos, né? Porque a gente sente de determinada maneira o que acontece à nossa volta. E cada um sente de forma diferente. Por isso que a reação das pessoas por uma mesma coisa é diferente, né? E aí, a gente precisa, se a gente não aceitou, desculpa, vamos falar a palavra diferente. Se a gente não se sentiu bem com aquilo que está acontecendo, eu preciso aceitar que aquilo está acontecendo, a aceitação, e procurar entender por que eu não estou me sentindo bem com aquilo. Entendeu? E aí sim eu vou ver qual que é a lição que aquilo está me ensinando para saber o que eu vou fazer com aquilo. Entendeu? Qual é o sentimento que aquilo está me gerando? Isso. Tá bem nebuloso a coisa, não tá não? Tá. A gente está no C, né? Mas é que é difícil, né? Eu perguntei agora há pouco se alguém queria compartilhar alguma coisa, ninguém quis compartilhar, entendeu? Vamos inventar uma história. Não vou inventar uma história, eu vou contar uma história minha então. Pronto. Assuma a sua história. Você pode contar a sua história? Eu estou pensando se eu posso ou não posso contar a história. Não teremos que cortar a sua história? Não vai contar. Eu vou contar a história, mas
Sem nomes. Sem nome, Sem não, sem nomes. nomes e sem lugares. Tá. Acontecia alguma coisa comigo e que me fazia mal, era agressivo para mim, entendeu? E eu julgava que aquilo era que eu estava no lugar errado, né? Que aquele ambiente onde que eu estava, onde acontecia aquela coisa, eu estava no ambiente errado. E eu estava querendo fugir daquele ambiente de alguma forma, né? E aí foi, sabe, acontecia uma atrás da outra. Então, se repetia toda hora, De formas de formas diferentes. diferentes, mas aquele sentimento, o sentimento que vinha em mim era o mesmo. Coisas diferentes acontecendo, causando o mesmo sentimento em mim. O sentimento a gente poderia dizer que era um sentimento de contrariedade. De contrariedade, Isso de está acontecendo frustração. comigo. Isso está acontecendo comigo agora, Acontece com todo esses mundo. dias. Porque está Aí, acontecendo coisas comigo seguidas, não, né? Seguidas que estão me causando um sentimento de aborrecimento, de, sabe, de chateação, de contrariedade. E assim, é engraçado, é esse sentimento mesmo. E eu estou passando por isso nesse tempo, né? Não vou dizer dias, que aí vai ficar muito condensado, né? Nesse tempo. Mas, e aí, assim, por que você está contrariada? mas espera, deixa eu É, terminar a Aí, história para poder. Aí eu faço a pergunta para ela. tá, então não esquece de fazer a pergunta. Não, pode deixar. meu Jesus. Aí, e aí foi acontecendo, isso foi mexendo comigo, né? Mexendo muito comigo. Mexia com seu ego? Mexia com ego, mexia com tudo. Mas eu não, eu achava que era o ambiente onde que eu estava que não era legal. Entendeu? Até o momento que eu falei assim, bom, nas nossas conversas aqui, nos nossos estudos, né? Eu escutei dizendo o seguinte, uma coisa que eu já que quem participou do treinamento sabe. As coisas acontecem, mas quem dá a cor sou eu. Aquilo caiu muito fundo dentro de mim e eu fiquei pensando em tudo que vinha acontecendo que me dava essa frustração, essa contrariedade. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Comecei a trabalhar. Trabalhar o Hoje, quê? A frustração? Começou a trabalhar a não, contrariedade? O que você começou a trabalhar? aceitação. Aceitação. Aceitar que aquele lugar, aquilo ali é daquela forma. Eu não vou mudar as pessoas que vivem naquilo lá. Quem tem que mudar sou eu. Ele vai mudar. Aquilo não me fere fisicamente, nem moralmente. Fere meu Né? ego. Só me traz contrariedade, aborrecimento. Mas Fora, fora isso, fere o meu ego. E aí eu precisei trabalhar de tal forma que eu não sentisse mais o meu ego ferido. Entendeu? Ego, orgulho, é isso que a gente, O não, orgulho faz parte do do ego, ego, né? né? não Eu é, falei né? assim, é isso que traz, né? É reconhecer, né? É. Então, eu contei uma história minha, não com muitos detalhes, tá? Porque nossa conversa aqui é pública, né? Mas de qualquer forma, isso acontece com a gente. Quer seja no ambiente onde a gente vive, no ambiente onde a gente trabalha, nos ambientes sociais que a gente convive, quer seja por doença, quer seja relacionamento com pessoas, planos futuros que a gente tem para a nossa vida, que a gente quer que aconteça, mas não acontece. Entendeu? Então, é, é aí que está o segredo da coisa. Leda, pode falar. O que Por te quê? contraria, o que te frustra? Não, eu já falei, né? Porque são coisas que têm acontecido que estão me trazendo contrariedade, dificuldade, aborrecimento. E aí, você falando isso agora, eu
imediatamente me remetia a isso, me veio na cabeça, imediatamente, que eu não estava pensando assim, Uhum. né? Então, aí você falando, então é isso, eu preciso trabalhar a minha aceitação, Isso. examinar Acho que a cada uma das coisas que eu estou dizendo que eu estou tendo dificuldade Uhum. e ver o que É que isso. elas são, Então, tô no que elas aceitando. estão iguais, no que elas se ligam. Você não está aceitando o que está acontecendo, porque senão você não ficava Tem que nem aceitar, frustrada não nem tem jeito, contrariada, mas né? isso tá Né? me deixando aborrecida. Isso. Na realidade, você está se controlando para não reagir negativamente com as coisas que estão te frustrando ou frustrando e contrariando, Contrariando. tá? Certo? Você Isso. está se controlando para não reagir. Sim. Mas a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: o que essa situação, o que essa palavra, o que isso está me ferindo? Aonde está me ferindo? Que nem assim, que nem ele quando A pergunta é, deixa eu pensar, eles pensarem primeiro. Aonde isso está me ferindo? Se você descobrir aonde está ferindo, você vai conseguir trabalhar o ponto fraco, o seu ponto fraco. E trabalhando esse ponto fraco, aquilo não vai mais trazer contrariedade nem frustração. Pode falar. Não, eu ia falar assim, você pegou o exemplo da defesa psíquica, que falava assim, ó, a pessoa pode falar o que for, mas quem dá a cor é você. É isso aí. É esse é o exemplo que ele foi. Todo mundo tem o direito de falar o que for, tomar a ação que for. Mas quem dá a cor sou eu. Se eu dou a cor, como que eu tô? Tô contrariado. Mas por quê? Porque hoje eu queria sair para passear no shopping e tive que ficar arrumando a casa. Não é? Fiquei contrariado, fiquei frustrado porque eu não saí. Tudo bem. Mas por quê? Por que que você ficou? Cadê o sentimento? Não Cada precisa. um, cada um precisa responder para si É. mesmo, né? A gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente, um pouquinho sobre isso. E assim, não precisa. Você já deu o exemplo para que a gente chegasse nisso. Isso. O que aceitas te transforma. Quando aceitamos algo, começa um processo de mudança no nosso interior que fatalmente vai nos levar a darmos um passo na nossa evolução. Quando eu aceito. Mas quando aceito de coração e não de cabeça, tá? De cabeça é fácil aceitar as coisas. A questão é como mudar o sentimento para que aquilo não me cause mais aquele sentimento que me faz mal. A vida é uma escola. Vocês entenderam esse conceito? A vida é uma escola? Diária. Oi? Desculpa, não É uma entendi, escola, Glaucia. é uma escola tempo integral. É. É. Eu diria que é uma escola secundária, que é todo segundo a gente aprende alguma coisa. Agora, melhor, fazer uma pergunta, a mesma pergunta, mas de um jeito diferente, né? Vocês aceitam esse conceito? Sim, agora sim. Que a vida Agora sim. É. Escola, Sim. Não dá. a gente reprova um pouco, né? Ah, mas um pouco, muitas. Se a gente tivesse aprovado em tudo direto, a gente já estava lá junto com Já não Jesus. estava aqui, né? Não Não. estávamos aqui. Né? Mais uma pergunta boa. Vocês aceitam com a cabeça ou com a alma? Tem que aceitar. acho que mais, eu ainda mais com a cabeça do que com o coração. É tipo um Se a gente controle. aceitasse com a alma, a gente não ficava contrariada com as coisas que acontecem, que tiram a gente do sério. Na realidade, é um pouco diferente, Leda. Se a gente aceitasse com a alma, a gente não deixaria de passar pelas dificuldades para que a gente aprendesse. E aí, essa dificuldade, se a gente aceitasse com a alma, a gente ia analisar a dificuldade e falar assim: é essa lição que eu preciso aprender. E pronto.
E aí você começava a transformação. Gente, o que a gente está falando aqui não significa que, então é uma lição, agora está tudo fácil, eu vou sentar aqui, as coisas vão acontecendo e eu vou E eu não vou estudando, ligar. tal. Não é assim que funciona, né? Porque a gente é o que é. A gente, para mudar o que nós somos, leva muito tempo, não é verdade? É. Continuando. E os fatos que nos ocorrem são as lições que necessitamos aprender para a nossa evolução. Sobretudo, os fatos que nos chegam em forma de contrariedade, perda, obstáculo e dor. Me diz uma coisa, como que a gente faz para entender que lição que a vida está ensinando para a gente? Pois é. Isso é que é Essa é a difícil. minha dúvida, É a minha. penso, estou Às tentando vezes, achar. às vezes a lição, eu posso falar da minha, né? As pessoas, assim, o que o plano espiritual tem tentado me mostrar, e não é de agora, desde 2020, quando eu comecei no aprendizado do câncer, é a leveza, ser leve, ser leve, ser leve, ser leve. E aí, agora, eu estou começando a compreender isso, agora, tá? Em 2024, eu estou começando a compreender o que é ser leve, sabe? Antigamente eu achava que eu nunca me achei leve, mas assim, que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu tinha que carregar todo mundo, e carregar todo mundo não dava para ser leve, né? E aí, conforme foram acontecendo, foi vindo ano por ano, químio por químio, e aí eu falei assim, não dá mais para carregar todo mundo. Não dá mais, eu não tenho mais estrutura. Eu não consigo mais. E aí foi o primeiro baque, né? Que aquela coisa assim que você se via forte, que você conseguiria. Eu falei assim, não tenho mais essa estrutura. E aí, quando veio Seja Leve, eu falei assim, o porquê de ser leve? E aí eu comecei, eu falei assim, às vezes, para mim, eu falei assim, eu fui deixando a minha criança muito longe, sabe? Muito distante de mim. E de repente, eu comecei a compreender o quê? Quando eu vi que eu não duvido de uma cura, mas que ela ainda é muito difícil, eu parei de pensar nisso, não parei de trabalhar para isso. Eu parei de pensar nisso e eu fui viver o meu dia. Fui viver a minha hora. Eu fui ser leve. Eu fui aprender a cantar, a sorrir, a brincar, para mim ter aquele momento. Porque eu sempre ficava pensando num momento que viria do futuro, mas que não fazia parte, né? Então foi aí que eu compreendi. Falei assim, nossa. E aí as coisas ficaram um pouco mais leves. Acho que viver comigo ficou mais leve. Falar sobre isso, assim, entendeu? É, Então eu falo do hoje. Eu falo do hoje. Hoje eu tô aqui. Amanhã pertence a Deus. Se ele vai me dar isso ou não, aí eu já não é. sei. Eu estou A, tentando contribuir para isso. a médica falou justamente isso para mim ontem, que eu não podia parar de viver. Viva, Ana, viva, não pare de viver. Não vive em função. Que ontem eu fui, fiquei conversando, né? Mas é difícil, né, Valéria, a gente chegar nesse. Eu ainda estou caminhando, né? Eu estou no início eu estou na aceitação, mas eu estou em descobertas de muitas coisas. Então, é bom. Quando o Sérgio falou de estar aqui, o estar aqui é isso, é despertar essa consciência para eu refletir, para eu evoluir, para eu aceitar mais leve, para eu questionar as coisas. Ana, por que isso? Por que isso? Então, esse momento aqui com vocês é muito bom. É um momento muito gratificante. Só agradeço.
A questão toda, né, Posso de fazer como uma entender. pergunta? Peraí, Sérgio, Pode, posso fazer uma pergunta? pode, Então, vocês estão pode. falando de sentimentos, né? Mas também não pode ser uma postura, uma coisa que você está fazendo, ou que está convivendo com pessoas ou com coisas que não são bom para você, que você tem que deixar isso para pegar um outro caminho. Mas as posturas nada mais são do que reações do nosso sentimento. É como o nosso sentimento se exprime. Então, por O exemplo, sentimento está atrás, está escondido na postura. eu não gostei do que você falou, Isso me faz. né? Porque eu tive que fazer uma cara de que eu não Ah, gostei, tá. né? Então, Então tá. não gostei do que você falou. Minha postura é uma postura de uma pessoa Contrariada. contente, contrariada, entendeu? Então, posturas, ações, reações, são todas ligadas a sentimentos que a gente tem internos que nos fazem a reagir até determinadas posturas. É isso que a gente precisa entender dentro da gente. Essas são as Certo. sombras. Essas são as sombras, né, que a gente sempre E tá? que a gente deixa, às vezes, guardada. Entendeu? Essas são as sombras. Isso. E aí a gente já falou em outros encontros nossos, né? O quanto que a gente esconde essas coisas da gente. A gente foi ensinado a esconder determinadas coisas, né? Isso mesmo. Quem ensinou pra gente não fez de maldade, é porque todo ser Que era humano assim, todo mundo é era assim. assim, escondia. Para conviver na sociedade precisa esconder. Isso aí. Porque se você não esconde, você é. Mas o que a gente precisa fazer hoje em dia é saber conviver sem se ferir. Porque hoje, quando a gente esconde, a gente se fere, Se quer. Isso aí. né? E nós estamos falando de posturas emocionais. Nossos problemas de saúde é a mesma coisa, tá? Porque às vezes Embora causa doença, né? Você se cause machuca doença. tanto, se omite tanto, se judia tanto que acaba ficando doente. Ou então tem reações internas que ninguém vê, tão intensas que acabam fragilizando energeticamente o seu corpo, tá? Então, o que eu queria completar com essa pergunta que eu fiz, né, como entender que lição a vida está nos ensinando, é que não existe uma resposta. Eu não posso dar uma resposta, posso dar resposta para mim. A partir do momento que eu começo a analisar aquilo que está acontecendo comigo e tentando entender. Mas ninguém pode fazer isso pelo outro. Porque ninguém sabe as experiências, as vivências que cada um teve para chegar naquele ponto de estar se reagindo daquela forma. Tá? Cada um tem uma receita, né? E não é igual para todo Não mundo. vai. Sabe, algumas coisas também que a gente passa, elas são vamos falar assim, alguns de nós teve essa possibilidade de antes de encarnar programar isso. Então, olha, se eu chegar até determinado ponto da vida e não conseguir vencer essa dificuldade, eu quero que venha essa doença para que eu possa repensar a minha vida. Entendeu? Aprender com isso aí. É isso aí. Aprender Tudo com bem? isso. Aí o que vai acontecer? Vou fazer um intensivão. Eu vou falar, eu vou falar alguma coisa, contar uma historinha, tá? Essa historinha não significa que é verdade de alguém, tá? Mas, por exemplo, na minha programação encarnatória, eu precisava compreender as coisas da forma que o Espiritismo mostra, tá? E aí, de repente, eu passei quase a vida inteira e passava pelo Espiritismo, mas o Espiritismo Não passava por só mim. passava por mim, né? E eu não capturava nada. Aí, um dia, eu fiquei doente. E ficando doente, eu comecei a procurar a cura, comecei a procurar a cura, mas sabe como é que é, né? A gente quer tudo para ontem. E aí você vai no médico e vai na religião também. Então, eu fui no espiritismo. E aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre o espiritismo.
Essa é uma história verdadeira, é a minha história, tá? Só que a minha doença, no final das contas, eu fiquei sabendo depois, né, que era a minha mediunidade que estava me fazendo, é, como uma esponja, sugar todas as energias negativas que estavam no ambiente que eu tinha. Mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 16, 17 anos, 18 anos, né? Então, graças a Deus, foi logo naquele início que eu sofri bastante e eu fui para o espiritismo, né? Passei aí 30, 40 anos no espiritismo patinando um pouco, agora nesses últimos 3, 4 anos que eu comecei a crescer um pouco. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, ele tá dando chance. Aí, aí você fala dele ou do texto? Ele vai falar que é do texto. Gente, vocês estão muito sérios, muito sérios. Pergunta. Tá bom. É difícil a gente entender que lição que a vida está querendo nos ensinar. Isso realmente é difícil, tá? Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro analisando. Mas tá bom, depois que eu entendi qual que é a lição que, que ela quer nos ensinar, o que a gente precisa fazer para aprender a lição? Porque saber como é que é, né? Aluno que é mau aluno, o professor fica lá na frente passando a lição e ele fica aqui jogando papelzinho na cabeça do outro, né? Fica conversando. Hoje em dia, mexendo no celular, não é isso? Como que a gente faz com a lição que a professora da vida está ensinando para a gente? Como é que a gente faz para aprender? Praticando. Praticando. Praticando o quê? O que você está entendendo, o que você está aprendendo, o que você está Então, sentindo. é isso aí mesmo. Mas Pode primeiro falar. tem que autoanalisar, né? Para poder encontrar o ponto, É isso para aí. depois trabalhar como é que vai resolver isso. Então, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, que a gente tem que se fazer, é a mais importante. No que isso está me machucando? A hora que eu responder essa pergunta, eu sei o que fazer dentro de mim. Pode falar, Ana. Não, me veio uma coisa minha particular agora, você me deu um insight. É bom, isso é Tá bom. bom. O que está me machucando? Eu agora me veio um negócio e aí é o que eu tenho que trabalhar. Olha, Sérgio, Que bom. que Já bênção! valeu a pena o nosso encontro hoje, hein? Já. É, Bom, a gente só tem que tomar um cuidado nesse momento, tá? A gente, como todo ser humano que é nessa fase de evolução do planeta Terra, a gente vai jogar um macaquinho nas costas do outro. Não, São os outros que machucam a gente. não. Não, não pense dessa forma. Sou eu É, mesmo, o eu que sei. eu, o o que que a gente se machuca, né? O que eu me que a gente se eu machuco. tenho machuca, aqui dentro que faz com que eu sinta ruim dessa forma aquilo que o pessoal está fazendo. Pode que a estar, gente se alguém pode estar até machuca. me xingando. Tem gente que dá de ombros, tem outros que pegam uma arma e atira. Qual é a diferença? A mesma pessoa xingando? Não é verdade? É. Então existem diferenças. Um fala assim, é problema dele, está gastando saliva e ar dos pulmões. Não é isso? É. Para ele, não afetou absolutamente nada o ego dele, porque o cara fala o que bem entende. E eu não sei que não é verdade. Então o cara está resolvido, né? Já o outro não aceita, não leva desaforo para casa. Então você vê, são duas reações diferentes para uma mesma coisa. E a gente precisa decidir o que é que fez. Aí se colocando no lugar das pessoas, do que deu tiro. Ah, caramba, eu dei o tiro, ainda bem que errei, mas o que me fez reagir dessa forma? O cara pode falar o que quiser, não vai mudar o que eu sou. As pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Não é verdade? Então, Verdade. primeiro, se analisar, entender o que precisa ser modificado, e aí sim, viu, Ana? Começar a treinar para se modificar. E
essa é a fase, é uma fase tão difícil quanto entender qual que é a lição. Por quê? Porque é mudança de um hábito que a gente tem, às vezes, de encarnações. É, Então, a gente não sabe, mas é isso que a gente precisa trabalhar. Porque senão a gente vai continuar reagindo, ficando frustrado, sei lá, ficando doente, né? Ah, como doente? Ah, doente. Tem gente que qualquer coisa que uma pessoa fale para ela, qualquer crítica se vira no ódio, aquilo vira úlcera, fica doente. Aí vai lá, cura a úlcera, mas não curou o sentimento, vai ter úlcera de novo. E nessa hora eu acho que assim, o grande aprendizado é ter muita amorosidade com a gente mesmo. Sim, sim. Aceitar o que nós somos Ó, e como somos. uma coisa que eu sempre falo e que a gente precisa entender bem. Se existe a lei da evolução, que significa que todo mundo evolui constantemente, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. sim. Agora eu sou melhor do que eu era na hora da janta. Se ninguém jantou, na janta de ontem, tá bom? Entendo. Vocês entendem? Então, se a gente sempre evolui, e se eu descubro uma coisa ruim hoje, esse é o próximo passo que eu preciso dar. Porque os outros eu já dei. Então não fiquem tristes de descobrirem coisas que precisam ser modificadas. Fiquem felizes, Porque porque descobriu. é o caminho que você precisa seguir. Tá bom? Nunca se esqueçam, as coisas boas também nos ensinam. Então, quando as coisas boas acontecem com a gente, pensem bem, fale assim, puxa vida, essa coisa foi tão bem, por que que saiu bem? Geralmente você vai ver porque você teve boa aceitação, porque você tomou uma boa atitude, fez uma boa escolha. Gostei Fala, Ana. disso, Sérgio. Gostei disso, porque a gente só fica pensando quando erra No que deu e se errado, né? chicoteando, né? No que E deu aí, quando a errado. gente faz uma coisa boa, passa. Foi como a Silviane falou, acha que é porque Normal. É é normal. normal. É Não, a normal. gente tem que valorizar, né? É Sempre interessante valorizar. ver isso aí. o que acertou. É Não por isso só que eu falo, valorizar, é o pensar, não só valorizar, repetir aquilo. Porque se aquilo não repetir. fez bem, por que que eu não vou repetir? Não é verdade? É. Legal. Continuando aqui. Já tem? E cada um deles, são os fatos, né? Cada um dos fatos, em cada um dos fatos há um propósito oculto que precisa ser desvendado. Um convite da sabedoria divina para que nossas atitudes sejam reavaliadas. Reavaliação de atitudes, pensamentos e sentimentos. Vou fazer uma pergunta. Com que frequência você costuma fazer esse tipo de avaliação perante o que acontece na vida? Hoje eu tenho feito mais. Hoje Está eu se tenho sentindo coisa, fazendo? sim, coisa que eu nunca fiz. Hoje eu estou a Zoe. Eu tenho feito mais para poder entender as coisas. Legal, legal. Tá quieta. Eu digo o seguinte, até um tempo atrás, eu parava um determinado tempo no dia, aí ficava pensando o que acontecia no dia, né, para poder ver o que eu podia fazer. Hoje em dia, é no momento que as coisas acontecem. A primeira pensamento que eu tenho é, primeiro, não é o outro que tá fazendo a coisa de forma errada. Sou eu que estou vendo a coisa que ele está fazendo de forma errada. Esse é o meu primeiro pensamento, mesmo que a coisa esteja errada. Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa fazendo a coisa errada. Julgar o ato e não a pessoa. Eu vejo aquilo e aquilo Incomoda. me fere. Me fere por quê? Porque eu não quero mais viver num mundo que tem aquele tipo de coisa. Mas eu vivo nesse mundo. O que eu posso fazer?
ser melhor, vou para outro mundo. Entendeu? Mas eu não vou mudar aquela pessoa, ela é daquele jeito. Ela talvez ainda não tenha despertado para que tenha que mudar. Tudo bem? Ou ela resolveu ser daquele jeito. É isso aí. Bom, com que frequência você costuma fazer esse tipo de avaliação perante o que acontece na vida? Quando acontece uma coisa mais, né, mais grave, ou que aborrece mais. Coisa boa, eu não Avalia. faço muita análise, não, eu toco o barco. Agora, quando é mais grave, uma coisa mais pesada assim, aí talvez eu faça alguma análise. Mas é uma coisa que está muito no começo do que eu, né, do meu sentimento. Eu não vou dizer que faço, porque é muito no comecinho isso. Legal. Então, a Leda que falou, ela vai ajudar a gente aqui. Que conclusão que você chega depois que você faz essa avaliação? Às vezes, a conclusão nenhuma, porque às vezes eu não consigo. Você Captar. perguntou. A professora fala em uma língua estranha, né, que você não consegue entender. Às vezes eu não consigo entender mesmo, nem por que que eu senti aquilo, por que que aquilo me incomodou, não é? Nem sempre eu consigo ter essa resposta, né? É, Por isso que eu estou dizendo que isso está muito no começo para mim. Isso é um treino que eu estou começando a fazer, uma coisa que nunca. eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a ter uma facilidade um pouco maior em lidar com essas coisas a partir do momento que, quando as coisas aconteciam comigo, o primeiro pensamento que me vinham é: a situação, a pessoa, seja lá o que for, não tem culpa de eu estar me sentindo assim. Você ia buscar o sentimento dentro de você. Não, a primeira coisa que eu fazia era excluir o outro. Tá. Primeira coisa que eu fazia era excluir o outro, sabe? Entender que o outro está passando por um momento difícil. Pô, mas ele está me agredindo? Não fisicamente. Vocês entenderam? Uhum. Então a primeira coisa era falar assim: essa pessoa ou essa situação não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Se fosse fazer uma análise gramatical, você ia trabalhar. Ele não é o sujeito da minha sentença. Não é o sujeito. Eu tenho um sujeito oculto. Então tá. Oculto dentro de mim, né? É, A partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a ter mais força de olhar para dentro de mim. Por quê? Porque se não está lá fora, o problema está aqui dentro. E aí eu comecei a procurar. Muitas vezes eu não encontrava, viu, Leda, que nem você fala, eu não encontrava. Mas eu procurava trabalhar virtudes, né? Como eu já falei, virtudes todo mundo tem. Todo mundo tem. sim. Então, quando uma pessoa, por exemplo, me agredia, eu achava que eu tinha que trabalhar com humildade. Eu era humilde. O que é ser humilde? É não responder, é abaixar a cabeça, Baixa a cabeça. sabe? Não agredir, Porque né? Não querer não provar que você haveria está certo e que a pessoa está errada. e não seria uma situação onde a contra-argumentação pudesse trazer algum benefício. Então, Benefício. simplesmente calava e não deixava que aquelas palavras ou aquele tipo de coisa entrasse em mim, fizesse morada dentro do meu coração. Você não pegava o presente. Você entendeu? Então, É, embora eu não soubesse exatamente o que me causava o sentimento ruim, eu comecei a trabalhar virtudes e aos poucos isso foi diminuindo. Ainda não está resolvido, tá? Pega aquele dia que você acorda meio da pá Virado. virada, as coisas não funcionam tão bem assim quanto você está falando, A né? teoria não rola, né? não encaixa, Porque né? ainda não As coisas não faz parte encaixam do meu tão bem ser. assim. Porque ainda não faz parte do meu ser. Faz parte já do meu desejo, mas não do meu ser. A hora que fizer parte do meu ser, eu não vou mais sentir nada. Não vai me incomodar, não vai fazer efeito para mim. Entendeu? Mas Tudo deve bem? ter coisas que a gente que passa que a gente já não percebe mais, que a gente Tem. já
não é? Eu acho que acredito Eu que vou sim, fazer. que já não Eu, é. eu A gosto, gente eu gosto de pegar passou por alguma muita coisa coisa. extrema para provar isso. Alguém precisa se fazer algum esforço para não matar ninguém hoje? Não, Não. não, é natural. É. Isso já é natural, já é natural. Então, quando a gente estiver fazendo o mesmo esforço que a gente faz para não matar com relação àquilo que nos fere o nosso sentimento, significa que a gente já transformou aquele desejo numa realidade de sentimento. Não me chama mais atenção. A pessoa pode me xingar que para você é um ruído de fundo, entendeu? O orgulho e o ego já não vai bater. O orgulho e o ego já não falam alto É, quando a pessoa está falando. Oi? tem pessoas que falam ou fazem alguma coisa que a gente fala assim, ah, coitada, né? Tá fazendo. Cada um tá dando aqui, cada um dá aquilo Que tem. que tem, né? Eu penso. Mas tem umas pessoas que eu penso assim, nossa, que pessoa horrorosa, maldita, que, que elas ainda me incomodam. Aí a gente fica Então, pensando, tem umas pessoas que a gente já consegue entender que aquele a limitação dela. Não, a gente É, não tem como. mas mesmo no momento em que você precisa entender que aquela é uma limitação da pessoa, aquilo está te afetando de alguma forma, porque você precisou raciocinar nisso. Ah, Entendeu? tá. E aí, assim, ó, você Muito falou que assim, me pessoa ainda. horrorosa, maldita. Por que que ela é horrorosa e maldita? Por que que ela tocou os seus sentimentos? Ah, porque a pessoa, sei lá, porque eu vejo assim, as pessoas Folgada. que têm Mas que mal, em guerra, que fazem a maldade com outra pessoa, que mata, que, sei lá, que estupra. Eu fico pensando, nossa, que pessoa, né? Que mundo é esse? Que coisa mais horrível, né? Por que que as pessoas ainda. E Duas outras coisas pessoas. que eu posso falar sobre isso, Silviane. Primeiro, Jesus já disse para gente. Foi Jesus ou foi Paulo? Não sei. É, o mal é necessário. Paulo. Mas, foi Paulo, é. mas O ai mal é de quem necessário, mas ai daquele que vier pelo mal. Ou É, seja, os que estão estrupando, os que estão Não, isso matando. aí foi Jesus. Que vier pelo mal que é Jesus. Então tá bom, que seja. Não Eu foi não Paulo. guardo quem falou, eu guardo o conceito. Então, o que acontece? É, o mal a gente está vendo acontecer no mundo. E todos esses que estão fazendo mal, de alguma forma, eles vão passar por isso na vida para aprender, em alguma vida que eles tiverem, tá? Mas a gente não então. pode esquecer, como, Mas como Deus é justo, aquelas pessoas que estão sofrendo isso, elas estão sofrendo porque no passado elas já fizeram sofrer a mesma coisa. A lei de ação e Lei de reação. ação e reação. o Então, não É, Sérgio, existe aí bonzinho. eu consigo pensar assim, ah, coitada, ela tá dando aquilo que ela atende melhor. Aí eu já não consigo entender isso, entendeu? Algumas aí tu ainda fala, eu tenho que entender que ela tá dando o que ela atende melhor, né? Aí a gente ainda tem uma, sei lá, eu tenho uma certa consciência com alguns, com outros já Imagina não. uma conversa de dois bandidos. Uma conversa de dois bandidos. Ah, eu tava lá assaltando o cara e o cara me viu. Ah, eu dei um tiro nele e matei o cara. Não, você fez certo. Na visão dos dois é certo isso. Então por que que a gente vai criticar essa visão? Eu não faria isso. Eu não estou criticando as pessoas, eu estou avaliando a ação. Você está mostrando a forma, o certo e errado para O cada certo e um, errado para cada é diferente. na medida que É por cada isso que a um gente é. não pode julgar as pessoas. Julgue o ato para ver se você vai ou não vai fazer. o Ana, pode falar. Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa. Você está falando dessas coisas e eu estou tentando assimilar isso com uma coisa que ontem eu vivi, essa semana eu vivi, e que me deixou bem chateada. Eu acho que a minha prima, Ana Cláudia, até minha cunhada, que acho que está aí assistindo, elas também vivem isso, porque elas lidam na rede pública e veem muito isso. Que são coisas que a gente vê e que incomodam muito a gente, mas que a gente não pode fazer nada, entendeu? Tipo assim, esse sentimento ruim a gente acaba tendo. Julgar, a gente pode até deixar de julgar o outro, mas esse sentimento fica ruim dentro da É, gente. Por exemplo, eu fui numa escola que eu faço
parte de uma... Eu tenho até vontade de chorar. Que eu faço parte de uma turma de prevenção do meu trabalho, uma escola de crianças pequenas, de pré-escola. E, na realidade, eram 2 escolas. E em frente à escola tem uma boca de fumo, mas não é uma boquinha de fumo. Eu fui lá em 2 dias. Na sexta-feira, que acho que foi o pior dia, é uma boca de fumo com uma tenda que tem um monte de mesa, cada mesa tem um monte de maconha, um monte de heroína, um monte de sei lá o quê, uns 5 caras ou 6 caras armados, com a arma na cintura, e isso em frente a uma escola, Mas entendeu? aberto? Onde tem criança aberta, é um bairro lá de Cubatão onde eu trabalho. Aí isso daí me estragou o dia, entendeu? Porque eu falei, gente, eu não acredito num negócio desse. Eu falei das minhas primas porque elas convivem com essas crianças também que passam por isso. E muitas vezes a gente não pode fazer nada. Esse sentimento que eu sinto, aonde eu coloco ele? O que que eu faço com ele? Esse Essa sentimento, coisa, porque é ruim, me faz tá cada vez mal. mais comum. Esse sentimento está cada vez mais comum quando você liga a televisão e vê as pessoas sofrendo na guerra, vê as pessoas sofrendo com enchentes que poderiam até ter acontecido, mas não seria numa intensidade tão grande se as pessoas do poder público tivessem trabalhado nas contenções. A gente É, fica pensando nisso, como é que um poder público deixa um negócio desse acontecer? Aí eu vou para dentro da escola, isso porque eu passei pela boca. Aí eu vou para dentro da escola, eu vejo aquelas crianças que são puras, né? Que estão iniciando, que estão começando. Falo, Jesus do céu, o mal tem que existir, a gente entende. Mas como a gente lidar com esse sentimento? Não julgar? É muito não, difícil. primeiro, É isso que é eu ia primeiro Fazer falar. o assim, quê? Acha tudo primeiro assim, horroroso. cada um vai ter a sua forma de lidar com essa situação, tá bom? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem na família alguém que é drogado, Uhum. vai ter uma forma diferente por uma pessoa que nunca viveu esse tipo de problema na vida. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa, o que que a gente pode aprender nisso? Vou falar minha lição com relação a isso que eu estou tentando aprender, tá? Quando eu vejo isso, se eu não puder fazer absolutamente nada para ajudar, eu simplesmente oro e procuro trazer para dentro de mim a, a sabedoria que a gente lê nos livros de que tudo está acontecendo segundo as leis de Deus, né? Então, as pessoas que estão fazendo aquilo ali, elas vão lá na frente passar por algo semelhante para poder aprender o que que elas estão fazendo nesse momento, né? As crianças, elas praticamente elas não vão nem estar sabendo o que está acontecendo lá, mas cabem aos pais, talvez aos professores, orientar as crianças a ficarem longe das drogas. Aí são as lições para os pais, lições para os professores. Gente, eu não estou falando que tem que ser dessa forma, eu estou dizendo uma possibilidade, tá? Então, você não tem como mudar as coisas que estão acontecendo no mundo. A Não única eu forma de falei você em mudar relação ao isso. meu sentimento mesmo. Porque é que nem você Mas falou, né? Você estava falando o que que a gente faz quando alguma coisa faz mal para a gente. Aí eu fiquei Uhum. pensando, vibrar, rezar, orar, Aceitar que a coisa é mas assim, é difícil, entendeu? né? É, mas, mas assim, a gente a gente não pode mudar tudo que existe no mundo. A única forma de a gente mudar isso é mudando a gente mesmo. De que forma? Não entrando na mesma faixa vibratória que leva essas pessoas a fazer isso. Se você ficar com raiva dos caras porque eles estão fazendo aquilo, você só está alimentando um padrão vibratório Isso. que é aquele que você está querendo evitar. Entendeu? Entendi. Violência gera violência. Agora, se você orar pelos caras, vai tirar eles da rua? Provavelmente não,
mas talvez acenda uma luzinha lá dentro que um dia mais lá na frente, numa outra encarnação, talvez seja uma semente que germine. Tudo bem? Mas não é simples isso, tá, gente? Para qualquer coisa do que a gente está falando aqui, não é uma coisa simples de fazer. Por quê? Porque é parte do que a gente é, né? Quem luta pela saúde do outro, pelo bem-estar do próximo, não consegue ver o outro sofrendo sem ficar comovido com isso. E Emocionar, é né? muito Sem ter difícil, emoção. né? É. E é muito difícil a gente aceitar. A gente começa a aprender, a gente tem que começar a relevar essas coisas. Mas a gente fica meio indignado. Isso foi ontem, essa semana, hoje foi na TV, eu vendo um cara que era, como é que se fala? Influencer, pedindo dinheiro, não sei se alguém aí viu, para a filha que Sim, tem retardo sim. mental. Você chegou a ver isso, Sérgio, hoje? Cheguei. Sim. Ela Aí tem é que eu paralisia falo, é cerebral. difícil a gente não ficar indignado e acaba julgando, né? Ó, Em vez de se lembra que orar, a gente acaba julgando. se lembra que eu falei que eu procurei mudar, né, as pessoas, a minha forma de enxergar? Nesse caso Uhum. específico desses pais, né, porque é o casal, né, que É no fingiu, casal. inclusive, estar brigando para conseguir mais dinheiro, uma série de coisas, né? O que eu vi ali? Uma criança com problema mental, Não, ela tem paralisia cerebral. Paralisia paralisia cerebral. cerebral, que está, aí segundo o meu ponto de vista espírita, resgatando alguma coisa, tá? Uhum. Passando provavelmente pela tutela das pessoas que essa criança foi o algoz no passado. Provavelmente, ou pode ser, tudo a forma de eu enxergar. Então, a criança está sofrendo aquilo que precisava sofrer para poder resgatar as coisas do passado. Já o marido e a esposa vão pagar por aquilo que estão Ah, o fazendo. pai e a mãe. Isso, pai e a mãe, sei lá. Vão pagar por o que eles estão fazendo. Então, merece as minhas boas vibrações porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora, se eu Uhum. entrar na frequência, que absurdo, e eu doei dinheiro para esse cara, o que eu vou levar? Eu vou alimentar esse tipo de vibração, não é isso? Entendi. Ô, Paula, posso falar uma Oi, coisinha? Eu só, lógico. assim, porque eu passei muitas coisas na prefeitura quanto a isso. Realmente, não fique com esse sentimento dentro de você. Dê o melhor quando você for trabalhar lá com as crianças. É isso Uhum. aí. E tire esse Porque sentimento, é isso aí. entendeu? É, Uhum. porque eu aprendi muito. Eu dava dinheiro, eu dava comida, até que a diretora me chamou, Ana, elas vendem para droga, você não está ajudando. Aí eu fazia diferente. Eu levava bolacha para comer na classe, eu enchia aquelas crianças lá comigo e dava, entendeu? A gente tem que aprender o que o Sérgio falou, não entrar na vibração, É porque verdade. é muito triste, Paula. Eu vi É muita verdade. coisa. Eu tinha filho de traficante, com listinha na minha caderneta, loló. E aí você tinha. Então, faça o seu melhor, pese, é isso. E É faça o seu verdade. melhor. Sim, o que ajuda você fazendo o seu melhor? Você vai ser um Você, exemplo para as crianças. as Você pode crianças, colocar uma sementinha de alguém que possa querer ser uma dentista, um profissional. É isso, assim que está dando. Cada um que venceu É isso aí. é numa isso periferia, mesmo. Ou, É. sabe? ou então atende a criança com tanto carinho e tanto amor que ela sente como é bom aquilo e ela não vai fazer coisas erradas, né? Uhum. Só bem rapidamente. É nisso que, Sentimento. assim, olha, a gente olha esses espíritos, se a gente fosse vê-los sem o corpo físico, se eles estivessem, a gente olharia e falaria assim: nossa, eles são espíritos inferiores. Todos nós somos espíritos inferiores. E a gente tem alguma inferioridade. Mas o que falta a esses irmãos? Alguma coisa falta dentro Falta amor. deles. E aí é o que falta para quem é um obsessor,
quando tá sem o corpo, quando tá desencarnado, faltou o amor. Em algum momento, esses espíritos, encarnados ou desencarnados, sofreram alguma coisa. Aí você fala, mas isso não é desculpa. Para eles foram. Eles não conseguiram vencer. A gente não sabe qual foi essa trajetória de 1, 2, 3, 4, 5 vidas. E é aí onde que a gente fala, se a gente passar por eles e jogar uma vibração de luz, a gente vai estar tocando uma semente de amor que talvez eles não recebam. Que eles só recebam o julgamento. Eles só recebam aquela coisa ali, ó, você está fazendo errado. Não é que eles estão fazendo certo, mas É a gente livre-arbítrio, né? é o livre-arbítrio deles. A gente não sabe. Eu trabalhei num centro, meu primeiro centro que eu trabalhei na periferia, onde eu estava a alguns metros do México 70. E grávida do Gabriel, ele chegou e ele falou assim para mim, tia, eu não faço nada em você e nem no seu bebê, mas eu preciso do dinheiro para comprar remédio. E eu falei assim, tudo bem, eu te dou. Ele falou assim, eu não quero sua bolsa, eu não quero nada. Você entra no seu carro e vai, mas eu preciso do dinheiro para dar um remédio. Todo mundo fala, você vai dar o dinheiro? Eu falei, se ele está pedindo. Porque eu vou dar. O que, que ele vai fazer, eu já não sei. Mas se for realmente, se for verdade, e se ele tiver um filho? Ele respeitou o meu filho, ele respeitou a minha barriga, ele me respeitou. Ele só falou, tia, me dá o dinheiro. Eu falei, dá o dinheiro. Então, às vezes, é isso que... por que, que ele veio a mim e não foi às outras pessoas? Eu me lembro muito numa passagem de Jesus. Jesus fala, né? Que ele conta que ele chegou, pediu, ele estava... não tinha o semblante de Jesus e ele pediu a comida na casa do caminho. E aí eles foram lá e deram. E aí, quando eles entregaram, ele mostrou quem ele era. Porque a gente, assim, a gente vai dar para quem? Quando a pessoa estiver limpinha, quando a pessoa estiver assim, ou é aquele que a gente olha e o nosso coração toca e fala assim, não, esse irmão está precisando. Então é por isso que a gente fala assim, a melhor coisa é a oração, porque muita gente fala assim, nós somos pacíficos, mas não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Para ser feito, tem que pegar uma rede toda. E aí é mais complicado. É aí onde que a gente vai ver que as coisas não são tão simples assim. Continuando aqui. A vida está em constante transformação, e não há transformação sem a consciência de que é preciso mudar aquilo que em nós já se tornou caduco. Aqui tem um conceito muito legal, muito importante que a gente saiba. Transformar aquilo que em nós já se tornou caduco. Quando ele fala em nós, demonstra que para cada um existe uma avaliação. Aquilo que se tornou caduco para mim, não é para o outro. Então, as pessoas que vendem droga na porta, aquela atitude ainda não se tornou caduca para ele. Então, ele não precisa mudar. Para nós, já. E já não faz mais parte da gente. Mas tem outras coisas que a gente precisa mudar. Então, a avaliação que a gente precisa fazer é sempre nossa. E quem vai dizer o que precisa ser mudado na gente? Somos nós mesmos. Somos nós, aquilo que está mais incomodando a gente. O que está incomodando a gente é alguma coisa que existe em nós e que já não é importante mais para nós. Tem tão pouca importância que aquilo já incomoda a gente. Quando não fazemos isso voluntariamente, e raramente fazemos, a vida nos traz as experiências que nos ajudarão a despertar a consciência da mudança. Ou seja, a gente precisa, se alguma coisa está caduca na gente, a gente não percebeu isso ainda, a vida vai se incumbir de trazer para a gente experiências negativas ou positivas que vai nos alertar aquilo que a gente precisa mudar. Tudo bem? É por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro olhando para a professora, né? Professora é a vida, né?
Analisando, né? Quanto mais rapidamente assimilarmos as lições da vida, menos necessitaremos de experiências desagradáveis que nos tirem do sono de uma existência estacionária. Ou seja, se a gente conseguir capturar a lição, amado mestre, na hora, Pitei. a gente talvez passe pela última vez por aquela situação desagradável. Se a gente capturar e conseguir transformar o que nós somos. Quanto menos frequentarmos a escola da vida, mais experiências desgastantes teremos de enfrentar, até que desperte em nós a consciência de aprendizes. Ou seja, frequentar a escola da vida é saber que a gente não está indo na escola para comer lanche lá na hora do recreio, né? A gente está lá para aprender. Lição não assimilada é lição repetida. Experiências que costumam se repetir são mensagens valiosas da inteligência divina para a nossa reflexão e despertamento. E a gente falou sobre isso, né? Que quem falou aí que está acontecendo várias vezes a mesma coisa na minha vida, ultimamente a Leda falou, né? Então, se a gente perceber essa repetição de fatos que nos incomodam, vamos falar dessa forma, é a vida falando para você, ó, tem alguma coisa aí que você Esse precisa sentimento trabalhar, você tem porque que senão mudar. Esse sentimento você tem que mudar, isso você tem que. procura qual que é o sentimento para fazer a transformação. Entendeu? Entendeu? É porque ele está te mostrando de diversas formas, com diversos personagens, e assim, muda os personagens, às vezes, mas assim, se for O lá na sentimento é o mesmo. o sentimento é o mesmo, a essência é a mesma. Então, há algo que tem tá ali te mostrando. Por isso, repetindo Jung, o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Melhor, pois, é voltarmos para a escola da vida. Mais uma coisinha que ele não falou, que não está escrito aqui. E nos esforçarmos para aprender a lição. Porque se a gente não tiver esforço, quem é professor aqui sabe, né? Criança que não se esforça não passa de ano, não é? É. Vai ter que repetir a lição, é ou não é? Tudo bem, gente? Tudo bem. Foi boa a conversa hoje, hein? Mas Eu hoje a gostei. Solange ficou quietinha. É, nossa, ela tava... Olha, Sônia, Mas eu olhava assim as engrenagens rodando na cabeça dela. tava. Não, olha, hoje me deu um sono desde o começo, vocês não têm noção. Eu estava aqui quase caindo, e eu não estava assim antes, mas fiquei num sono, eu não soube, meu Deus, que sono é esse? Agora que passou um pouquinho, mas no comecinho eu estava quase fechando os olhos aqui, foi Jesus. A Solange acabou de falar pra gente que eu tive uma conversa para boi dormir. Não é isso, Poxa, Solange? Nossa, eu tava muito agitada. E eu estava seguindo pelo outro telefone o texto aqui. Eu não dormi, eu segui pelo outro telefone. Toda Tá quarta certo. eu vou seguindo. Legal. Vamos encerrar então, gente? Ó, primeiro, eu queria só agradecer a vocês pela participação, que foi muito, muito produtiva. A gente conseguiu realmente trabalhar muito bem o texto. Obrigado a vocês, tá bom? Ai, Então foi vamos nesse bastante, Sérgio, porque eu acho que eu consegui pelo menos ficar um pouco mais tranquila. E o sentimento estava muito ruim. Eu que falo, bom. ó, isso é o acolhimento, gente. É verdade. Isso que é Parece que o acolhimento. Então, texto caiu, né? Na semana parece que o texto caiu. Para mim também veio a calhar. que bom mesmo. Foi tudo coincidência, viu, gente? Tudo coincidência. Legal, gente. Então vamos encerrando o nosso encontro de hoje, Aham. agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os mentores do Pingo de Luz, essa oportunidade que tivemos dessa conversa franca, dessa conversa de troca de experiências que ajuda cada um de nós a compreender o que podemos fazer para sermos melhores. E aproveitando esse momento em que nossos pensamentos estão elevados, nós vamos vibrando pela paz no mundo.
vibrando por todos aqueles que sofrem pela guerra, vibrando pelo nosso país, que as pessoas que detêm o poder, tanto econômico quanto político, possam trabalhar para transformar este país no coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós vamos vibrando por todos aqueles que sofrem com as enchentes no sul, com a seca no centro-oeste, no nordeste e no norte do país. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando muita luz, envolvendo todos os ambientes do nosso lar, trazendo paz, harmonia e tranquilidade. E nós vamos pedindo a Deus para podermos vibrar por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima quarta para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.